Olá pessoal, hoje dando continuidade ao módulo de consultoria aos editores de revista, iremos tratar sobre deficiências metodológicas em artigos científicos, especialmente ligados a pesquisas empíricas em contabilidade financeira especialmente. Nós podemos começar tratando da questão da amostra, né? Como os autores eles vêm, ao longo dos anos, criando determinadas convenções para que todos que estão trabalhando nessa construção de amostra, na área financeira, acabam fazendo uso também. Só que essas decisões, em muitos casos, afastam alguns requisitos, por exemplo, de amostras aleatórias, né? Em que os indivíduos eles precisam ter chances de participar daquela amostra. Só que quando realmente vamos identificar isso no trabalho, esses princípios, esses requisitos que nós fazemos uso de forma direta, mas não construindo isso no trabalho, eles acabam sendo relaxados e fazendo com que os trabalhos tenham deficiências em relação à análise, em relação à interpretação de resultados e em relação a possíveis replicações desses trabalhos, né? Esses alertas, especialmente em relação à replicação, são válidos por quê? Porque a construção do conhecimento ele parte do processo de replicação também por outros autores. Só que, em termos metodológicos, em termos de acesso às decisões que os autores anteriores tomaram para estudar determinados fenômenos econômicos, contábeis, financeiros, eles acabam não conseguindo, pelo fato de que não existe um modelo estruturado, por exemplo, em relação a scripts, em relação a decisões públicas de como a construção daquela ideia foi realmente realizada de fato. E isso se distancia de uma cultura também de replicação dos trabalhos em contabilidade e finanças. Superar essas barreiras, superar essas deficiências não é uma tarefa fácil, logo que estamos tratando de fenômenos que são lidos socialmente, que são lidos economicamente e que carregam os problemas dos modelos, seja o modelo contábil, seja o modelo econômico para avaliar, por exemplo, o desempenho, né? E isso faz com que outras linhas de pesquisa acabem surgindo como pesquisas na área de comportamento. E por isso, eu vou trazer aqui um colega que estuda essa área comportamental por ter formação e está desenvolvendo os trabalhos na área de psicologia, na área de educação também. Então, passo a palavra para o nosso colega. Já as pesquisas no âmbito da psicologia e da educação, ou seja, das ciências humanas, nós percebemos que geralmente alguns trabalhos apresentam duas lacunas principais. A primeira diz respeito à justificativa do porquê que há necessidade daquela pesquisa, né? Então, a justificativa social e científica, geralmente são pesquisas, são justificativas superficiais sobre uma determinada problemática, né? E o outro ponto que a gente percebe são análises de dados puramente descritivas, né, o que não seguem um determinado rigor ou um determinado procedimento e sistematização dos dados apresentados nas pesquisas, fazendo com que o rigor teórico-metodológico se enfraqueça dentro do âmbito das ciências humanas, principalmente na psicologia e na educação. E para finalizar a discussão de hoje, podemos retomar a discussão dos resultados, né? Será que a seção de resultados pode ser construída de outra forma? Ou será que nós podemos apenas ir acessando as análises multivariadas? A literatura mostra que, principalmente a literatura internacional, que podemos sugerir outros caminhos para os autores, né? Caminhos que mostram o comportamento, inclusive, das medidas de controle. Será que essas medidas de controle estão explicando mais o fenômeno que você quer estudar ou ela é reflexo de uma mudança regulatória, de uma mudança institucional, de uma mudança econômica? Isso vai fazer com que você enriqueça mais o trabalho, não necessariamente mudar a variável. Por quê? Porque trazendo essa dinâmica social, você se aproxima de questões aleatórias que vão ajudar nas questões sobre análise multivariada em si. Logo que você está se aproximando de requisitos matemáticos que, infelizmente, ao longo do tempo, a gente acabou se afastando. E para finalizar, nós podemos citar diversos casos
que ocorrem no Brasil, que ocorrem internacionalmente, por exemplo, da inflação, né? A inflação ela tem uma dinâmica nacional, como ela também tem uma dinâmica internacional. E agregar, por exemplo, esses papéis no estudo pode fazer com que o seu trabalho consiga oferecer mais impacto, certo? Do que apenas você discutir ela no modelo em si ou numa variável. Então, nós aguardamos os colegas para o próximo módulo e desejo um ótimo final de semana.